Oi, seus lindos. Bom domingo a todos. Olá, seus lindos, como estão? Todos bem? Hoje nós vamos estrear o nosso quadro novo no YouTube, que se chama Passando a Semana Limpo, e nós vamos estudar a semana que passou. Eu tenho aqui no gráfico preparado coisas que pra gente são bem importantes. A gente usa máxima e mínima diária e a gente usa máxima e mínima semanal para todos os nossos dias, para a gente se balizar no intraday, para a gente ter pontos de suporte e resistência. Então, todos os dias que passam, a gente arruma a máxima e mínima diária e a máxima e mínima semanal. A cada semana que passa, a gente arruma. Então, hoje a gente vai arrumar o gráfico para a próxima semana. Isso. Lembrando que a gente, como está fazendo a leitura da semana passada, a gente vai se balizar para o diário e a máxima e mínima semanal da outra semana, da semana de 3 a 7, tá? Que nós vamos revisar agora a semana de 10 a 14. Então, na sexta-feira, o gráfico fez uma movimentação de alta e eu marquei a máxima e a mínima. E segunda-feira, a gente estava esperando que ele fosse atingir uma correção desse movimento. A gente estava preparada para segunda-feira pegar essa correção. Segunda-feira o dia foi bem chato, foi bem lateral. Ele ficou lateral praticamente o dia inteiro. Ele trabalhou dentro do range do dia, praticamente o dia todo. As operações boas foram operações de venda de topo e compra de fundo. Eu não operei índice, a Mayra vai falar um pouco da operação dela na segunda. Vamos lá. Então, pessoal, a operação, eu desenhei o range. Como ele abriu para baixo já abriu aqui para baixo desse fundinho, eu tracei a projeção de Fibo daqui, que foi o que a Fabi falou agora há pouco, e fiz os meus alvos, certo? O que eu percebi? Percebi também que o índice estava num pequeno alargamento, né? E que ele só conseguiria andar dessa forma. O que aconteceu? Com muita paciência, esperando, o índice veio aqui e tocou uma, tocou duas, tocou 3 vezes e não conseguiu romper nem o topo do range e nem o alargamento, a LT do alargamento. O que eu fiz? Esperei ele bater pela 4ª vez aqui e bati a mercado. Bem aqui. Bem Bati a agressivinho. mercado, fiz uma venda, tá? Deixar desenhado aqui. Fiz uma venda aqui. Ok? E aí, a partir de então, eu fiz as marcações que iam me ajudar a sair bem dessa operação. Lembrando a vocês que essa operação aconteceu, era acho que quase 1 da tarde, né? Ó, fiz essa quebrinha aqui. Era 1 da tarde. Medi o range aqui. Ok? E fui vendo se tinha alguma confluência. Vou dar a cor do range aqui, senão vai ficar muito igual. Então, vamos lá. A primeira confluência que eu consigo achar aqui é aqui, ó. Mínima do dia com 61, 100%, ó, 61 do range, 100% daquela projeção que a gente fez da sexta-feira, mais 61 dessa quebra. Então, aqui é um ponto de briga bem bom, tá? E o final seria aqui na mínima do dia, na mínima da semana, desculpa,
que estaria 161 do range com 161 dessa quebra aqui. Tá? Então, vamos lá. Fiz a minha entrada aqui. Deixa eu aumentar bem. Fiz a minha entrada. Coloquei meu stop aqui acima. E para vocês verem, não houve calor nenhum, né? Fiz a minha entrada aqui. Fiz uma parcial aqui no fundo. Porque era fundo de range, eu não sabia como ele ia agir. Fiz outra parcial no fundo da SLT aqui, né? Quando ele tocou, mas aí o dia acabou. Então, eu não consegui fazer minha final, tive que finalizar minha operação, porque eu não ia dormir vendida. Porque ele não foi, né? Ele apareceu aqui e ficou aí se enrolando. Quem não entrou aqui, que nem eu que bateu o vendido, podia ter entrado aqui quando fechou esse candle, porque olha a força desse candle, olha o tamanho dele, ele quase engolfou 2 candles positivos. Então a entrada seria aqui com o mesmo stop aqui em cima. Quem ainda não acreditou nessa queda, a gente tem uma outra entrada. Olha essa lateralidadezinha aqui. Perdeu a lateralidade, era ponto de venda. O que ele fez aqui, ó? Ele veio, deu um calorzinho em quem entrou vendido nessa região, fez o reteste de range e, ó, despencou. A entrada, então, onde seria aqui? Seria perdendo esse fundinho, ou para os mais conservadores aqui. Só que estava no fim do dia, gente. Entrar nessa operação aqui é uma operação muito arriscada. Porque é fim de dia, ele pode ficar totalmente lateral, e foi o que ele fez. Ó, lateralizou e veio e buscou o nosso alvinho de parcial, e aí o dia acabou. Então, essa operação total deu 1000 pontinhos, tá? Num dia mega chato. Ou seja, vendeu na máxima e recomprou na mínima. Exatamente. Na terça-feira, o índice andou bem. Ele andou razoavelmente bem. A gente estava preparado para ele dar continuidade a essa venda. A gente tinha uma retração aqui traçada da movimentação do dia anterior. A gente tinha uma LT bem aqui também. Vou apagar o range do dia anterior. E ele deu uma entrada bem legal. Eu acho que essa LT não estava aqui. Acho que eu não tinha nem arrumado a LT. Acho que ela estava aqui. E ele deu uma entrada bem legal, que no começo do dia ele já abriu buscando a retração de 38, mais a VWAP do dia anterior. Fez uma movimentação limpa de queda. Trocou polaridade bem na LT. Deixou um mini gift na LT. E a gente não tinha pagado a projeção de sexta-feira ainda, porque ela não tinha pagado todos os alvos. Então, a gente estava ainda com expectativa de queda, para que esses outros alvos fossem atingidos. E aí, a gente gerou confluência com o dia de terça. A gente marcou o range dos 3 primeiros candles, dos 5 minutos. E a gente não entrou nessa entradinha. A gente foi mais conservadora. A gente esperou ele fazer o pullback de pós-rompimento. E entrou uma entrada arriscada, de cara com a mínima semanal, porém foi um pullback de pré-rompimento da mínima semanal. E levou até os alvos finais. Foi um dia muito bom, foi um dia muito direcional. Confluência linda, 261 do dia de sexta, com 261 do range do dia, com fundo de canal. Canal gigante que está traçado desde 21 de junho. Eu vou lembrar vocês que
a terça-feira foi um presente, né? Porque olha só, gente. Amiga, mostra pra eles o gift dos 5. Monstro. Gift dos 5. Tá sujo o gráfico, eu vou limpar. Porque a Se gente já puder dar uma entendeu aproximadinha também. qual foi a movimentação. Vou apagar tudo. Não, esse eu vou deixar. Só para mostrar. Ó, teve entrada no gift dos 5 minutos, exatamente aqui. Teve entrada do pullback de pré-rompimento da mínima da semana. Teve entrada pelos 15 minutos. Que foi um gift também, né? Esse gift bonito aqui também. E deu entrada pelos 30 minutos. Que foi outro gift, perfeito. Foi outro gift, perfeito. Aqui, ó, gift dos 30. Então foi um dia bem técnico terça-feira, foi um dia bem direcional. Quem perdeu a queda na terça conseguiu pegar alta. No ponto de 261 com 261, que foi a nossa saída junto com o canal, ele ainda violou um pedaço, ele fez uma perda falsa e voltou. Voltou tudo. Ele não voltou em V, porque foi uma volta estruturada, mas ele pagou todos os alvos para cima. Eu vou apagar as projeções de baixa, porque ele já cumpriu os alvos. E vou pagar SLT também. E vou mostrar para vocês ó, o movimento da projeção, a projeção do movimento de alta, da primeira movimentação de alta. E nos 15 minutos, ele também me deixa um padrão lindo, um padrão que a gente gosta bastante de entrar. Gente, dependendo de onde esse padrão dos 15 ele aparece, eu não espero nem a confirmação dele, tá? Eu já entro na hora que rompe esse paviozinho dos 15 minutos aí, desse martelinho maravilhoso, e já leva a operação. Nos 5 minutos, ele lateralizou, ele fez a movimentação, ó, lateralizou, brigou no topo da lateralidade, rompeu a entrada. Entrada bem bonita aqui em cima. Aqui, entrada. Entrada para levantar os alvos, 100%, deu 450 pontos. 161, que ele brigou bastante, 900 pontos. Dia de terça foi um dia perfeito. A terça deu dinheiro para quem quis vender e deu dinheiro para quem quis comprar, né? Então foi um dia daqueles, bem maravilhoso para quem faz mais de uma operação, que geralmente eu faço uma operação e fico satisfeita e já saio da frente do computador, mas para quem gosta de fazer mais operação, conseguiu fazer 2 belas operações. Sem calor nenhum em nenhuma delas, hein? Mostra para eles o dia de quarta, que foi um dia bem legal também. Foi um dia enroscado, mas foi um dia que a gente já estava com uma leitura boa. A gente já estava esperando que ele não fosse subir. E quarta, pra gente, acho que foi não o melhor dia financeiramente, mas o melhor dia de leitura, que foi na quarta. Eu vou colocar a máxima e a mínima no dia da terça, né? Vou arrumar aqui também. Todos os dias a gente arruma máxima e mínima. E a gente é chata, a gente arruma com imã. Quarta, segunda, terça, quarta. Quarta, dia 12, né? Isso. Vamos lá. O que o dia anterior me deixa? Ele me deixa a informação de que eu tenho uma pernada de alta e ele me deixa a informação que eu tenho todo esse movimento de queda. Quando o dia da quarta-feira abre, aqui, ele já me abriu acima desse movimento, já abriu quebrando o movimento de queda. Então, eu tenho essa medida aqui, que eu posso fazer, e eu tenho essa quebra que eu posso desenhar para achar um alvo, ok? Então, vamos lá. Tira um pouquinho do gráfico pra gente e marca aquela briga que ele teve na segunda-feira, que a gente estava com isso marcado na quarta também. Tá. E aí também foi marcado aqui essa região. Deixa eu tirar o... Foi marcada essa região. Que
foi uma região de briga, ele passou particularmente metade do dia nela e, né, passar facilmente não ia, ok? Então, vamos lá. O que aconteceu nesse dia? Então, aqui, ó, para vocês verem. Essa região aqui é uma região de briga forte. Ele já abriu bem no 261 dessa pernadinha que a gente desenhou, bem no 261, ele já abriu, junto com o fundo daquela região de segunda-feira. O que ele vai fazer aí? Vamos esperar. Né? Desenhamos o range. Lembrando que na quarta-feira teve uma notícia importante. Então a gente aguardou 9h30 a notícia. Exatamente. Ele fez o range e o que a gente fez? Deixa eu colocar com ímã, que senão não vai bater. Pronto. E aqui também, gente, se vocês notarem, está a máxima do dia anterior, tá? Acho que eu arrumei errado. Segunda, terça. Quarta, dia 12, né? Quarta, 12. Pronto. E agora, nessa região aqui, ó, bem próximo ao range, a gente está com a máxima do dia anterior. O que ele fez? Ele explodiu com a notícia. Quando ele chegou no topo máximo daquela região, junto com o 61, dessa pernada aqui, de rompimento. Vou mostrar tudo certinho. Dessa pernada aqui, ó, que ele rompeu aqui. E aí, era a máxima daquela região de acúmulo da segunda-feira. Com o 261, eu me posicionei. Eu fiz uma venda a mercado. Eu bati nesse pavio. Eu fui um pouquinho mais conservadora. Eu bati no fechamento do próximo candle, que ele já fechou abaixo do pavio. Então, desse que a Mayra bateu. Bati aqui e Fabi bateu aqui. Isso, amiga? Exatamente. Né? Bati não exatamente. Foi algo muito longe, mas, né? Foi sim, deu uns 200 pontos de diferença. Deixa eu ver, nem lembro. Ai, não vai dar pra marcar. É quase 200 pontos, certinho. Deu 200 pontos de diferença. O que aconteceu? Eu bati aqui e coloquei o meu stop aqui em cima. Né? O que acontece? A minha primeira saída era o topo do range, porque o que acontece? Eu pensei, ele poderia fazer um topo duplo para voltar a descer, e eu não queria, né, sofrer com essa volta. Então, eu finalizei a maior parte da minha mão aqui embaixo, tá? Principalmente porque... Total. Como é que é, amiga? Eu finalizei total no topo do range. Então, eu finalizei parcial aqui e baixei meu stop para essa região aqui, ó. E ele me tirou com gain, mas a maioria dos meus contratos eu já tinha largado aqui embaixo. Tá? Essa... Vamos ver quantos pontos deu isso. Deu 650 pontos, mais ou menos, essa primeira pegada aqui que eu fiz. Então, o que ele fez? Ele voltou a subir e aí ele lateralizou aqui. Quando ele lateralizou aqui, a próxima entrada de venda seria perdendo esse fundinho aqui.
certo? Vou apagar isso aqui. Perdendo esse fundinho com o stop aqui em cima. E aí, outro presente para vocês. Ele fez uma lateralidade e dentro dessa lateralidade ele fez uma menorzinha. Confirmando pra gente que a gente poderia fazer essa venda aqui. Então, a segunda venda seria aqui, com o stop aqui em cima. Quem ainda estava com medo dessa segunda venda poderia ter pego uma outra venda mais conservadora quando fechasse abaixo dessa região, né? Só que assim, ó, quando eu vendo aqui e ele me deixa essa caixinha e perde esse fundo aqui, o meu stop automaticamente eu já transporto para cá e já deixo correr. Então, quando ele fez novamente uma outra lateralidade aqui, eu transportei o meu stop para cá e deixei a operação correr. Quem entrou aqui tem que deixar o stop aqui também e tem que esperar a boa vontade de ele andar. Então, vamos ver qual que foi os pontos de saída. Então, ponto de saída, eu medi essa lateralidade, tá? E eu fui saindo nas retrações. Então, a primeira parcial foi aqui. Era 161 com fundo de range. Foi aqui. Nesse pavio aqui eu saí uma, né? Porque a média de 200 estava bem próxima. E aí eu protegi aqui, que nem eu falei para vocês. A segunda parcial foi aqui nesse fundinho, tá? E a terceira parcial foi lá na mínima com o 261. Então, foi um dia bem bacana também de se operar. Deu o quê? Quarta-feira foi um dia técnico, tanto para venda quanto para compra. Quem quis arriscar a compra no começo do dia, após notícia, no ponto que a gente saiu da primeira operação, deu bom também, porque rompeu o range, retestou tecnicamente e atingiu os alvos, atingiu 100% e atingiu 161. Então foi um dia técnico também, tanto para venda quanto para compra. Nós estávamos esperando venda, por isso a gente não pensou em compra quarta-feira. Isso. Deixa eu traçar a máxima aqui do range para vocês verem. Ó, ele veio buscar um 161 do range. Então, ele foi bem técnico, que nem a Fabi falou. Vou desenhar aqui para vocês. Tá? O que ele fez? Ó, ele veio, fez o pré, foi, fez o pós e foi de novo. Então, quem quis comprar também deu boa, porque a compra foi... Opa! A compra foi técnica. A compra foi técnica, porque fez reteste de range e foi exatamente aqui, né? Deu muitos pontos? Deixa eu medir aqui. Deu 420 pontos. Deu 420 pontos, mas para quem comprou também numa região boa, só que deram poucos pontos, né? Então aqui foram 650 pontos e aqui foram 1.200 pontos. Ou seja, a quarta-feira foi um presente, né? Graficamente, você olha, você fala, nossa, que dia chato, que dia que não andou, mas andou. Andou para quem pega alvo do jeito que a gente pega, andou e andou bem. Vou contar para vocês que eu gosto de pegar alvos longos, tá? Eu não gosto de pegar alvos curtos. Não que eu não entre em operações com alvos curtos. Se o dia tá me dando um alvo curto, lógico que eu vou entrar. Mas eu prefiro operações longas. Vou dizer o que mais a quarta-feira deixou de presente pra gente, tá? Ela deixou uma LT maravilhinda. A gente usou essa LT que dia? Sexta? Não, essa não. Acho que foi essa aqui que a gente usou, amiga. Ai, sei lá, eu já paguei tudo. Ah, foi isso aí mesmo. Tá? Então, ela deixou praticamente um triângulo grandão, né? Aqui para quinta-feira, né? Então, vamos falar de quinta-feira. Vai para as marcações, amiga?
Posso. Quinta-feira a gente não operou. Quinta-feira a gente tinha compromissos particulares e a gente não operou. Mas foi um dia bem legal também. Quinta-feira ele deixou os 2 primeiros candles de range do dia. É um range razoavelmente pequeno. Tinha lá seus 400, quase 500 pontos. Ele brigou bem. Na média de 200, ele já abriu, rompendo a média de 200. Ele testou tanto o fundo do range quanto a média 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E não conseguiu perder. Então, nesse dia, se a gente já estava pensando em venda, já não dava mais para pensar. Porque em nenhum momento ele fez padrão de queda, em nenhum momento ele me deixou candles vendedores, ele só me deixou frustração para baixo, dando uma entradinha, talvez aqui ou rompendo range. Eu, particularmente, não pego essa entrada. Eu não gosto quando ele rompe direto, eu não gosto quando ele não faz pullback, e eu não gosto. Eu não pego, ainda mais para compra, que é um dia mais complexo, né? A gente gosta mais da venda, porque a gente sabe que realmente acontece mais rápido. Mas esse dia, mesmo se eu estivesse operando, talvez a minha entrada tivesse sido aqui, nessa troca de polaridade, depois desse rompimento bonito. Se não me engano, essa troca de lateralidade foi na máxima do dia. Eu não arrumei a máxima aqui. Vamos arrumar. O que eu fiz com essa mãozinha? Foi aqui. Então foi isso, a troca de polaridade foi o pullback de pré-rompimento da máxima do dia anterior. Porém, ele já estava em alvo de FIBO, ele já estava no 100% de FIBO, e do 100% para 161 tinha pouquíssima pontuação, tinha 200 pontos. Então, eu particularmente não faria essa compra, e provavelmente Mayra também não. Não faria. O que esse dia deixou de interessante pra gente? Deixou uma lateralidade grande, que ele ficou brigando desde 10h50 até o fim do dia. Para sexta-feira, a gente trabalhou bastante nessa região. A gente tinha deixado isso marcado para sexta-feira. Como a gente não operou quinta, na sexta a gente resolveu operar bem para compensar esse dia. Bom, nosso gráfico de sexta-feira estava exatamente assim. Com essa região traçada, tinha uma LT. Acho que era isso que tinha. Tinha LT do dia 11, fundo do dia 11 e fundo do dia 12. Era isso aí que tinha mesmo. Isso aqui. Vou pôr com imã para ficar certinho. Pronto, era isso que a gente tinha. Essa daqui eu já vou apagar. E vou arrumar já a máxima e a mínima de quinta-feira. Quinta-feira pra gente foi um dia que a gente não pegaria essa movimentação, um dia que a gente também não operou. E caso não tivessem pego essa movimentação de alta, daria para ter pego movimentação dentro do range rosa. Daria para ter vendido topo, recomprado fundo. Como ele já tinha tocado 2 vezes e que ele deixou um paviozinho de briga, paviozinho de rejeição, dava para ter comprado o fundo, vendido no topo. Mas também não deu muitas operações com muitos pontos. Foi um dia... Não foi travado porque ele andou, mas foi um dia chato de operar. Na sexta, ele deixou um range pequeno também. A gente gosta de range grande. Embora o stop seja maior, mas a gente sabe que ele costuma andar mais quando o range é maior. Então a gente estava esperando realmente essa queda. A gente viu essa formação de oco do dia anterior. Ele fez um ombro, uma cabeça e outro ombro. Então já estava esperando mesmo o rompimento dessa neckline. E a gente dormiu na operação sexta-feira.
A gente não pegou a primeira operação na sexta, que ele fez o range, ele fez uma outra lateralidade, deixou a lateralidade para nós, referente à quinta, deixou um range do dia pequeno, porém um range considerável, fez uma lateralidade no fundo do range do dia, pequena, e nós dormimos no gráfico na sexta. A gente não pegou. A entrada boa seria aqui. Dormimos, que a gente falou, não é que a gente dormiu vendido, não. A gente dormiu para fazer a operação. A gente piscou, sei lá, foi comer mosca, assoprar alguma coisa e esqueceu da vida. A gente moscou sexta-feira. A gente não conseguiu pegar essa primeira pernada de queda. Que a entrada realmente seria aqui. Mas como a gente já estava com essa expectativa de rompimento do oco, do ombro, cabeça, ombro aqui de cima, de quinta-feira, a gente esperou o reteste. E ele veio bem bonito retestar esse range rosa grande que ele deixou na quinta. E a nossa entrada foi aqui. Eu ainda bati mercado na hora que o candle fechou. E a Mayra posicionou a entrada dela na pedra. Eu passei um calorzinho aí. Não foi muito, mas foi. 200 pontos. Meu stop estava acima aqui do range do dia. Tava um stop caro. Tinha deixado aí 800 pontos de stop. E a gente deixou o dia continuar. A gente deixou atingir os alvos. Porque como ele já tinha andado um tanto, a nossa entrada foi abaixo do 100% do range. Então a gente fez uma parcial num 61. Tinha uma outra LT aqui que eu nem sei qual era, que era a interseção de duas LTs. A gente fez uma parcial no 61 e eu saí total no 261. Eu também. Lembrando que nesse dia, o dia anterior tinha deixado um gap pra gente, tá? Mas como era sexta-feira, e na sexta-feira tem dia que o mercado vai, tem dia que o mercado enrola, e a gente já tinha chegado até os alvos que a gente já tinha projetado, e que nós realmente estávamos, digamos assim, satisfeitas com a operação, nós saímos nesses pontos. Tá? Mas quem quis alongar a operação, a saída também, uma das saídas era no 261 da lateralidade lá de cima, né? Que era fechamento de... quase fechamento de gap. Fechamento de gap, perfeito. Foi perfeita a saída então, no 261. Outra coisa, quem não entrou ali onde a gente entrou, né, nenhuma das duas alternativas, poderia ter feito mais uma entrada, que foi quando ele retestou a LT. Olha que coisa perfeita. Ele retesta a LT e deixa uma troca de polaridade linda para perder, né? Se puder dar um zoom, amiga. Tá no seu, pode mostrar. Aqui, ó. Fez uma troquinha de polaridade. Polaridade é bom, né? Polaridade, coisa mais linda. Olha isso aqui, bonito, gente. Mesmo. Olha isso aqui. Ele fez isso aqui e aí, ó, qual que era a posição dele? Perdendo esse fundinho aqui. Opa! Perdendo esse fundinho aqui, ó. Foi uma entrada maravilhosa, né? Uma entrada um pouco mais arriscada, um pouco mais atrasada, mas foi uma entrada muito boa também, porque ele foi buscar todos os alvos, né? Foi lindamente na sexta-feira. Para quem entrou atrasado, conseguiu pegar 800 pontos, né? Para quem segurou daqui de cima, o primeiro deu 500 e a última deu 1.300 pontos, mais ou menos, 1.200 pontos. Então, foi uma sexta-feira lindíssima. A semana toda foi muito bacana, né? Mas vamos ver o que ele nos reserva para a semana que vem. Acho que foi isso. Lembrando sempre de ajustar sempre as máximas e mínimas, deixar o gráfico limpo. Ó, gente, o gráfico geralmente ele termina bagunçado no mesmo dia, tá? Mas seria interessante limpar ele depois que acaba tudo isso, né? Porque senão a gente não consegue enxergar as movimentações. Todo fim de dia a gente faz isso, a gente
estuda para o dia seguinte, a gente limpa o gráfico, a gente traça LT, vê as retrações, vê as projeções, para ter mais ou menos uma ideia do que pode acontecer, para a gente estar meio que preparada, tanto para alta, quanto para queda, quanto para lateralidade. Então, a gente tem expectativas do que o gráfico pode fazer. E tem dia que ele faz realmente o que a gente espera, e para a gente é muito bom, porque a gente acerta a leitura, a gente acerta os nossos estudos, mas tem dia que ele não faz. E a gente não usa setup, a gente não usa indicadores, a gente não usa nada, porque a gente opera realmente o que o gráfico dá pra gente. É isso aí. É Espero que vocês isso. tenham gostado. E esse foi um Passando a Limpo, nosso primeiro Passando a Semana Limpa. Passando a semana limpo. Semana que vem tem mais. Beijo para vocês, seus lindos. Um beijo. Bom domingo.